No vídeo de hoje quero falar sobre o preço de vários ativos que a gente vem acompanhando aqui no canal, Bitcoin, ouro, Estados Unidos, dólar, Brasil, vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então, se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. E mais importante, se você realmente gosta muito do canal, quer apoiar aí financeiramente e fazer com que eu possa me dedicar ainda mais aí, gravando com mais frequência e com mais qualidade, então considere fazer aí parte do clube de membros aí do canal que está disponível faz pouco tempo aí no canal. Bom, então dito isso, vamos dar uma olhada aqui no preço dos ativos. O preço do Bitcoin está em 109 mil dólares, então uma leve alta aí desde os últimos vídeos que a gente gravou, quando o preço estava em 108 e chegou até 107 mil dólares. Então, mas na verdade continua aí relativamente longe da máxima histórica, né? A máxima histórica que a gente teve foi em 124 mil, então a gente já teve uma queda de em torno de um pouco mais de 10% desde o topo, mas não passou aí dos 100 mil de valor, o que poderia demonstrar aí talvez um início de bear market, pelo menos em termos de desvalorização, né? 20% de queda, existe aí essa métrica em algumas análises. Bom, então é isso, o preço do Bitcoin aí perto da máxima histórica. No meu entendimento, ainda podemos ver novos topos ainda neste ciclo, mas é claro, o disclaimer clássico que a gente faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, então não temos como prever o futuro. Vamos continuar analisando os indicadores. E sobre os indicadores aqui, bem interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, de Mayer Multiple, quando a gente dá uma olhada aqui no Bitcoin Rainbow Chart, no Bitcoin Long Term Power Law e também no Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância do mercado, a gente vê um patamar bem interessante aí, mediano para novos aportes aqui, né? Então, por exemplo, a média do Mayer Multiple do Bitcoin, que é um indicador que considera a média móvel do Bitcoin, está em 1.07, ou seja, abaixo de 1.30. Abaixo da média, né? Então a gente vê a volatilidade caindo e então esse indicador mostra que o preço do Bitcoin não parece estar muito esticado. E esse é um dos motivos que faz com que eu acredite que a gente ainda pode ver um topo ainda neste ciclo, certo? A gente está na máxima histórica, mas a gente ainda não viu esse indicador romper muito aí a média. O maior índice que chegou aqui, esse indicador, foi em março de 2024, com 1.80 mais ou menos, né? Vamos dar uma olhada aqui no preço em março de 24, foi quando ele deu essa valorizada que chegou em 60 e poucos mil dólares. Então, aparentemente aqui ele não parece ter estourado muito para cima. O preço do Bitcoin neste ciclo ele está com uma valorização um pouco mais lenta, mais gradual, o que pode ser inclusive fruto da adoção institucional que a gente está tendo e também da perda de relevância do halving aí na questão da oferta do Bitcoin, que já são temas que a gente tratou em outros vídeos. Então, o Bitcoin se tornando um ativo maior, né, com mais de 2 trilhões de market cap, o 18º maior ativo aí do mundo, muito próximo aí de empresas como Amazon, Google e por aí vai, né, Apple. Então ele acaba sendo um ativo mais difícil de se mover, com variações menos abruptas, digamos assim, né. Olhando para o Bitcoin Rainbow Chart e para o Bitcoin Long Term Power Law também, o preço muito perto da média ou até abaixo de uma média de hold ali, então numa linha verde de compra ou acumulação aqui, no caso do Rainbow Chart, e do Bitcoin Long Term Power Law, então abaixo dessa linha média de tendência, certo? Uma linha média de tendência que estaria hoje em torno dos 126 a 130 mil dólares muito em breve. Em relação ao Fear and Greed Index, o mercado está bem mediano, certo? Então, quando a gente considera períodos em que o preço estava mediano historicamente, a gente tem aqui, por exemplo, 40 e poucos mil dólares, a gente tem 50 e poucos mil dólares na última alta, ou em períodos de baixa, aqui 10 mil dólares nos últimos ciclos, né? Voltando um pouco mais próximo, aqui 30 mil dólares e por aí vai, né? Então, o preço não parece ter dado aquela guinada para cima, como aconteceu, por exemplo, aqui no ano de 2021, aqui no auge desse período de alta, ou 2017, ou outros anos, certo? Ele está subindo de forma mais lenta e gradual, sem muito nem medo, nem ganância no mercado no momento, pelo menos em que eu estou gravando esse vídeo. Bom, seguindo aqui então, o preço do Bitcoin em reais se aproximando dos 600 mil reais, então 595 mil reais, com uma leve valorização aí no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas os 5 dias aí queda, no mês também queda, mas se a gente pegar aqui 6 meses, pegar no ano e pegar 12 meses e 5 anos então nem se fala, então bastante valorização, o que mostra que a gente está muito perto de uma máxima histórica.
Mas numa correção aparentemente aí do preço do Bitcoin, então o preço aqui em reais. Lembrando, eu gosto de falar sobre o cenário de queda mais brusca do Bitcoin, que acontecem quando a gente tem uma correção econômica aí, mundial, né? Então a gente teve recentemente, por exemplo, de janeiro a abril aí de 2025, 20% de correção no preço do Bitcoin e se a gente analisar aqui o SP500, cadê o SP500? O SP500 está aqui, certo? Então, a gente, vamos aproximar um pouquinho, né? 5 anos, quando a gente observa aqui, janeiro a março, 17% de queda em dólar, né? Fevereiro a março. Então, foi essa queda que aconteceu na economia global, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, aconteceu na Europa, aconteceu na Ásia, aconteceu também no Bitcoin. Então, se a gente tiver aí, por acaso, uma grande correção global, o que muitos analistas, inclusive, preveem já faz algum tempo, né? Muito em função da dívida que vem crescendo, da insustentabilidade das moedas fiduciárias, a gente pode ter uma correção no Bitcoin também. Bom, esse SP500, muito próximo da máxima histórica, então, na verdade, os Estados Unidos está com uma certa expectativa de queda na taxa de juros, o que pode trazer mais liquidez para o mercado e beneficiar o mercado de uma maneira geral, né? SP500 e Bitcoin também, possivelmente, né? Dólar americano, então, abaixo do 6, eu particularmente, eu acho que abaixo do 6 aí é um patamar interessante para o dólar. Por quê? Porque a situação no Brasil é bastante complicada, muitas pessoas estão esperando uma melhora em 2026, mas eu não estou enxergando esse caminho de forma muito clara. Eu acho que muita coisa pode acontecer. Temos um cenário aí muito trágico, onde o Brasil segue os passos da Venezuela, e isso seria caótico, certo? Boa parte da população produtiva fugiu da Venezuela, então, enfim, a pobreza lá é muito grande, mas algumas pessoas veem aí uma mudança, uma possível mudança de tendência no Brasil, com mais liberdade, liberdade econômica, liberdade de expressão, mais facilidade de fazer negócios, menos burocracia. Então, uma mudança política e econômica em 2026, eu ainda não vejo isso de forma tão clara, eu prefiro esperar para ver, certo? Então, dólar abaixo de 6, eu acho relativamente interessante. O ouro está surpreendendo, porque ele está na máxima histórica aqui e se valorizando enquanto o Bitcoin vem caindo. É importante a relação do ouro com taxa de juros. Quando a taxa de juros nos Estados Unidos cai, geralmente isso acaba sendo bom para o ouro, porque o ouro é um ativo ali que não rende juros, certo? Então, se os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, está pagando menos juros aí para segurar, por exemplo, um título de dívida, faz um pouco mais de sentido segurar o ouro, porque o ouro não rende nenhum juros, mas se os títulos de dívida também estão rendendo pouco, o ouro acaba fazendo mais sentido. E qual que é a questão do ouro aqui? E também explica muito da questão do Bitcoin. O ouro é um ativo que tem uma inflação fixa, certo? Ele tem uma escassez física, né? Enquanto que o Bitcoin tem uma escassez digital. Então, enquanto as moedas fiduciárias vão perdendo poder de compra ao longo do tempo, porque políticos e burocratas permitem a expansão da base monetária, existe todo um conluio, incluindo bancos centrais e também bancos privados, aí, mas que se beneficiam das regulações dos bancos centrais para aumentar a quantidade de moeda, expansão da base monetária, crédito e por aí vai. Isso faz com que cada unidade aí de dinheiro passe a valer menos, políticos e burocratas se beneficiam via efeito Cantillon e a gente paga a conta. O ouro não tem isso, porque existe uma limitação física, o Bitcoin não tem isso, porque existe a limitação matemática ou do protocolo, digamos assim, né? A Argentina, todo mundo esperando aí as eleições que acontecerão em breve na Argentina, então a Bolsa da Argentina se valorizou muito, né, desde que os rumores da eleição do Milei começaram, né, então a gente teve aí uma valorização brutal em dólar, desde a eleição de fato do Milei em novembro de 23, com mais liberdade econômica, mais facilidade de fazer negócios, menos impostos e por aí vai, a gente teve 94% de valorização em dólar, no ETF da Argentina, em pesos muito mais, né, então é uma valorização bastante expressiva. Bom, em relação ao Brasil, a gente tem aquele mesmo cenário, algumas ações em específico aqui sofrendo, por exemplo, o Banco do Brasil com 22% de queda nos últimos 6 meses, que é um banco que depende muito da política. Quando a gente vê o Ibovespa, né, a gente está com o Ibovespa próximo da máxima histórica. Então, quem olha aqui à primeira vista pode pensar, bom, de repente estamos ganhando alguma coisa, né? Vamos colocar aqui. Nos últimos 12 meses, né, teve 4% de valorização.
em reais. Só que quando a gente corrige pelo dólar, aí que está o problema. Então deixa eu encontrar o gráfico aqui do Ibovespa dolarizado, está aqui. Deixa eu avançar e voltar aqui e carregar a página. Então, esse aqui é o gráfico do Ibovespa corrigido pelo dólar. E quando a gente coloca no máximo aqui, a gente vê que quem comprou em 2010 e segurou até hoje perdeu dinheiro. Ou seja, quando a gente faz uma correção pelo dólar, por exemplo, que é uma moeda um pouco mais forte que o real, a gente vê que esse ganho do Ibovespa é um ganho nominal. Na verdade, quem segurou o Ibovespa está perdendo dinheiro. Então, é importante cuidar para não cair na armadilha do ganho nominal e corrigir pelo menos pelo dólar, mas se não for pelo dólar base monetária, então seria ainda melhor, certo? M2, por exemplo. Mas então cuidado aí com os ganhos nominais. Então o Ibovespa aqui em reais, beleza, tem um certo ganho, mas quando a gente faz aí a correção pelo dólar, não. E por que isso é importante? Então a gente está falando aqui de todos os ativos dolarizados aqui, né? Com exceção aqui do Bitcoin que a gente mostra aqui também em reais, mas então é importante fazer essa correção quando a gente fala de bolsa brasileira, para não achar que a gente está ganhando dinheiro, mas na verdade esse ganho é fictício porque a gente perde tudo para a inflação. Bom, Bitcoin Treasury Companies também em queda ainda mais brusca do que o próprio Bitcoin. Por quê? Porque as Bitcoin Treasury Companies elas variam com mais volatilidade, mais risco aí do que o Bitcoin quando a gente fala de preço. Então, MicroStrategy, por exemplo, se valorizou mais de 2.000% em dólar nos últimos 5 anos, mais que o dobro aí do Bitcoin, mas também em tempos de queda, ela cai ainda mais do que o Bitcoin, com uma queda um pouco mais expressiva, certo? Mas também, na verdade, se a gente pegar aqui, está próximo da máxima histórica e teve uma valorização brutal, sim, nos últimos meses. E aqui, outro dado que eu gosto de mostrar aqui com uma certa frequência, para vocês verem o absurdo que a gente é obrigado a contribuir, digamos assim, né, entre algumas aspas aí no Brasil, aqui é a questão dos impostos. Então, o ano não acabou, pagamos mais de 2,6 trilhões de dólares em impostos esses que acabam indo para Brasília e boa parte ficam com políticos e burocratas e muito pouco disso acaba voltando aí para a população. Para que o Brasil prospere, a gente precisa ter aí uma influência menor de políticos e burocratas na nossa vida. Então, menos impostos, menos burocracia, menos regulação e mais liberdade aí econômica, liberdade de expressão, liberdade para o indivíduo aí de fazer livres trocas aí, empreender e gerar emprego, porque na verdade quem gera emprego, quem faz o país se desenvolver são os empreendedores, são os trabalhadores, são as pessoas comuns, certo? Cada um na sua área de atuação e não políticos e burocratas. Políticos e burocratas geralmente estão aí para atrapalhar a nossa vida muito mais do que ajudar. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu gostaria de lembrar aqui o último anúncio que nós temos uma parceria com a Bipa, então você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. Bipa é uma exchange bitcoinheira com soluções aí como cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network e por aí vai. Bom, então resumão da semana, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, eu vejo vocês no próximo vídeo ainda hoje ou amanhã no canal. Um grande abraço e até mais.